Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar do assunto que nós já iniciamos nos vídeos anteriores, que é a história da educação brasileira, tá joia? Nos vídeos anteriores a gente falou a respeito do Brasil colonial, os três períodos que compreenderam isso, que foi o período colonial, com a chegada dos jesuítas, o período pombalino e o período joanino, tá bom? Para não perdermos muito tempo na questão do vídeo, eu vou começar com vocês hoje com o Brasil, né? A educação brasileira no período imperial, tá? Então, depois de Dom João, veio justamente a proclamação da República em 1822 e aí inicia-se o período imperial da educação brasileira, tá certo? Então, nesse período imperial, o que acontece? Tem uma tentativa de se organizar, pode-se dizer que a primeira tentativa de se organizar o ensino gratuito no Brasil, o ensino público, tá? Tentando atender aí nesse momento uma parte da população. A gente não pode dizer que está tentando atender todo mundo, mas tenta se atender aí uma parte da população com ensino gratuito, tá? Aí o que acontece? Criação de escolas primárias em todas as vilas, cidades e povoados, né? Então, desde essa época que corresponde, o período imperial corresponde de 1822 a 1888, já tem essa iniciativa de expandir o processo da educação pública no Brasil, tá? Então, assim, e aí dentro do ensino superior, aí a gente vê a expansão, né? Já no período imperial, o curso de Direito, tá? Que foi no Convento de São Francisco, em São Paulo, e no Mosteiro de São Bento, em Olinda. Eu já falei a respeito, né, das escolas ainda do período colonial, né, em Olinda, né, no Rio de Janeiro, Salvador, no próprio Recife, ali pertinho de Olinda. Então, assim, aí a criação do curso de Direito, aí no Mosteiro de São Francisco, no Convento de São Francisco, em São Paulo, e no Mosteiro de São Bento, em Olinda, tá? A descentralização do ensino básico, o ato adicional de 1834, e eu quero que vocês pesquisem sobre isso, para a gente estar discutindo na aula. Anotem aí o ato adicional de 1834, que trata justamente da descentralização do ensino básico, tá bom? Fundadas as primeiras escolas normais para a formação de professores. Lembra lá do período pombalino, da decadência dos professores mal preparados? E aí a gente chega nesse momento do Brasil imperial com esse avanço, com essa possibilidade, com essa luta no que diz respeito à formação de professores. Então, as primeiras escolas normais para a formação de professores vêm aí no período imperial. Então, o Império ele dá uma contribuição. Não pode-se dizer que se conseguiu tudo nesse tempo. Não, pelo contrário, a gente ainda luta para conseguir as coisas até hoje. Mas, no período imperial, a educação pública é vista com um olho mais cuidadoso, vamos dizer assim, tá joia? Então, seguem-se as pesquisas. Mas vamos lá. Do período imperial, a gente vem para a República Velha. E a República Velha não contribuiu em muita coisa, a não ser no seu final, tá? Aí de 1889, né, que é a proclamação da República em 15 de novembro, a 1930, com a queda da monarquia, o início da República, né? Mas o sistema educacional não sofre muitas alterações, tá? A não ser no final do processo, que começa um movimento chamado Escola Novista, que tem alguns pensadores, né? Vou destacar dois para vocês, que justamente Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, entre outros pensadores que começam a pensar em políticas públicas para a escola, para a educação, né? Em leis para a educação. E esse movimento chamado Escola Nova, Escola Novista, como você pode nomear dos dois jeitos, ele começa a dar uma nova cara, né? Uma nova roupagem. Ou seja, durante todo o período imperial, você não vê muita coisa acontecer durante 41 anos, mas no final desse período você vê algumas mentes pensar a educação com mais cuidado, com mais carinho, visando um processo de inovação dentro do processo educacional. Então, novas mentes, né? Como eu falei para vocês, destaco esses dois nomes, que é Anísio Teixeira e Fernando Azevedo, que eles pensam a educação com mais cuidado. Então, a gente vai vendo um progresso num período que nada mudou, mas as ideias começam a aparecer. No final desse período, as ideias começam a aparecer. Esse é o período denominado República Velha, que saiu
do período de monarquia, fomos para o período de república, sem muitas alterações, mas com ideias, né? Ideias começam a ser fomentadas, e isso é importante, anotar aí, hein? Já na era Vargas, já com resquício das ideias que foram lá iniciadas no período da República Velha, na era Vargas, de 1930 a 1945, a gente tem justamente a abertura para essas ideias, tá? Então, a criação do Ministério da Educação é nesse processo da era Vargas, tá bom? Criação de universidades, além das que já tinham, os cursos que já tinham, a gente tem aí uma criação de universidades nesse processo. Lutas pela democratização da escola, como eu falei para vocês, o movimento da escola nova, o movimento escola novista, traz aí essa luta pela democratização da escola, a escola mais independente do Estado. Então, nesse momento da era Vargas, é muito importante, por conta de que as ideias que iniciaram lá no período da República Velha, as ideias ganham força, elas ganham muita força nesse período aí. Já em 1935, né, Anísio Teixeira fundou a Universidade do Distrito Federal, Filosofia, Letras, Ciências, Direito e Economia Política. Lembra que eu falei para vocês da colonização? E a gente ainda segue ao longo dos anos com esse entendimento, com esse processo, com essa mesma herança da colonização. Tá? Veja os cursos: Filosofia, Letras, Ciências, Direito e Economia Política, tá bom? Esse é o movimento da era Vargas. Contribuiu demais por conta de quê? Por conta das ideias que foram fomentadas e aí alguns avanços no processo. Quero que vocês pesquisem também sobre Anísio Teixeira, tá? E o movimento Escola Nova. Já anota aí, como eu falei para vocês, do ato adicional, e pesquisem também sobre Anísio Teixeira e o movimento Escola Nova, tá bom? Já faz parte das nossas atividades. Vamos lá, vamos seguindo. Depois da era Vargas, a gente tem um movimento chamado, dentro da história da educação, República Populista, que vem de 1945 a 1964. E o que acontece na República Populista? Um projeto bacana, que nós conhecemos de Lei de Diretrizes e Bases, começa nesse processo aí. Vocês sabem que a primeira LDB é de 1952, mas o projeto começa aí, porque esse período da República Populista vem de 1945 a 1964, justamente nesse período aí. Então, se inicia um projeto, tá? Um projeto para a LDB, um projeto de diretrizes e bases da educação nacional. Então, vamos fundamentar a educação brasileira como lei. Então, começa aqui onde? No processo da República Populista, tá certo? Elaborado por uma comissão de educadores e entregue na Câmara dos Deputados. Como passou a ser República, agora já tinha Câmara de Deputados, né? Aí uma comissão de educadores se juntam ali e começam a escrever as diretrizes e bases para a educação brasileira nesse processo. Esse processo concedia maior autonomia dos estados na organização de seu sistema de ensino. O Brasil estava crescendo, o Brasil estava se espalhando nesse processo, né? E aí já vem o Distrito Federal com sua autonomia também, mas aí o que acontece? Distribui a organização, o projeto requer isso, distribuir a organização do ensino para os estados. É tanto que nós temos hoje, né? Nós temos o ensino, os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental organizados pelo município e o ensino médio organizado pelo estado. E aí o estado também abarca algumas faculdades, mas também temos faculdades aí no ensino superior, nós temos essa divisão, né, do estado e federação através dos institutos federais, tá? Mas então, essa organização nasce lá atrás, nasce na República Populista. Tudo que temos hoje nasce com ideias da primeira LDB, do primeiro projeto de diretrizes e bases, tá bom? Aí é publicada a Carta Magna de 1946, anota aí, é importante, impõe aos estados a responsabilidade pela educação e afirma a gratuidade do ensino primário. Então a Carta Magna já passa para o estado essa responsabilidade do ensino, que o estado tem que organizar, tem que coletar recursos e tem que manter o ensino, né?
Aí fala da educação primária, né? E assim, dentro do processo de gratuidade, certo? Vamos lá? E aí, o regime militar, que é o nosso último período aqui para análise, e o regime militar é um momento que se dá muita atenção através de programas que foram muito criticados depois no regime militar, é que se dá muita atenção à questão de acabar com o analfabetismo, de trazer os adultos para a escola, né? Então, de 1964 a 1985 é criado alguns programas, e eu não sei se alguns de vocês ouviram falar no Mobral, é dessa época aqui. Então muitos adultos foram, e era um programa até que de uma certa forma gerava um preconceito por conta dos adultos estarem voltando para a escola, para serem alfabetizados, tá? Mas é nesse período do regime militar se dá essa atenção para se corrigir essa defasagem do analfabetismo, trazendo os adultos para a escola, tá? A junção entre o antigo primário e ginásio, constituindo assim o ensino de primeiro grau, ou seja, antigamente era primário até a quarta série, que hoje é quinto ano, e da quinta à oitava série, que é sexto ao nono ano hoje, era o ginásio. Aí o que acontece nesse período? Uma junção que nós temos hoje o ensino fundamental. Acontece nesse processo aí, tá? Introdução obrigatória das disciplinas de comunicação e expressão. Não sei se alguns de vocês vão lembrar, mas comunicação e expressão é o que nós temos hoje como língua portuguesa, tá? Estudos sociais, que aí a gente tem, que é a parte humana da geografia, e ciências, tá? Então, isso nas quatro primeiras séries do primeiro grau. Então, a obrigatoriedade dessas disciplinas, comunicação e expressão, que é hoje o ensino de língua portuguesa, estudos sociais, que é a parte humana da geografia, e o estudo de ciências, passou a ser conjuntura do ensino primário, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, a Lei 5.540 de 1968 tratou da reforma do ensino superior. Para elaborar essa reforma, formou-se uma comissão de 5 americanos e um brasileiro. A gente vê aí esse papel da educação, do pensamento americano nessa fomentação aí dessa reforma para o ensino superior, tá? A crítica eu vou deixar por conta de vocês, se nós tínhamos ou não tínhamos aqui pessoas para pensar a educação nesse momento, mas aí se pede aí esse auxílio a esses americanos aí para que possa também ajudar nesse processo, tá bom? Então a gente fica por aqui. Depois desse vídeo nós vamos fazer um outro vídeo explicando a respeito de como está a educação no período atual e o que foi conquistado de lá para cá que ainda nós absorvemos e temos como ganho dentro do processo educacional que vivemos hoje, tá joia? Então até o nosso próximo vídeo, um grande abraço e não esqueçam de compartilhar esse vídeo, curtir, tá? Para que essa informação chegue a outras pessoas. Grande abraço e até o próximo!